Fala galera, meu nome é Marcos Dota, sou baterista da banda Vikram. Eu sou o G Moraza, baixista da banda Vikram. E você está assistindo Metal Domination. Fala pessoal do Metal Domination, estamos começando mais um programa aqui para vocês do Stay Tuned. E hoje nós temos o pessoal do Vikram, tá certo? Isso aí. Falei certo, então. E não esqueça já de deixar seu like aqui no vídeo, antes de tudo, deixar esse like pros rapazes. Vai lá na rede social também, segue a gente no Facebook e no Instagram. E agora vamos falar, dessa banda aqui. Cara, eu acho que a gente tem uma banda super diferentona esse ano aqui junto com a gente. Eu queria que vocês comentassem sobre esse estilo de vocês, porque realmente é muito diferente de muita coisa que a gente já viu aqui no Brasil. Como é que é esse estilo da banda? Tem muito gringo que acha realmente uma mistura. Nos primeiros reviews, os caras falavam assim, é uma banda de metal moderno que tem influências orientais, árabes, indianas, só que eles são do Brasil. Então, tipo, é uma mistureba absoluta, assim, mas que no final meio que funciona, né? Porque a nossa cultura já é muito misturada, né? A cultura do brasileiro, né? Então a gente tem, acho que uma capacidade de absorver outras culturas, assim, bem única no mundo, né? Então... De se identificar. Exatamente. E a gente sempre foi muito fã de fazer as coisas, assim, fora da caixinha, sabe? Então, a gente pesquisou muito para chegar nesse estilo, assim, no tipo de som que a gente queria fazer, que fugisse um pouco dos clichês e do que a gente o que a gente mais ou menos já fez na nossa própria carreira, né? A gente não quis se repetir. Então, a gente pesquisou muito, né? Sim, e para fazer também só de uma forma natural, a questão que a gente mistura bastante prog metal com a cultura oriental, né? Quando a gente diz oriental, a gente fala coisas da Índia, coisas da Arábia, pensando na questão ética dos instrumentos, né? Desses países, a própria questão rítmica, nas misturas, né? Então conseguimos, né, misturar isso de uma forma que ficou pesado e ficou característico. Então, porque assim, não é fácil, porque a gente tinha muito medo de soar tipo caricato. Japonês fazendo pagode, você entende? Do tipo assim, um cara de uma cultura um cara de uma outra cultura tentando reproduzir a sua cultura e às vezes fica um negócio que fica caricato, né? Porque você não está inserido ali. Mas então vocês tiveram que estudar muito. Então, né? sim, muito. A questão musical, porque, por exemplo, na cultura árabe, o lance da música é uma coisa muito cultural deles, é muito específico, né? Então a gente tinha que ter realmente muito cuidado para respeitar o lance cultural, né? E eu acho que a gente acertou, né? Porque a gente recebe feedback de muita gente desses países, né? Isso é bom saber. A gente tinha esse receio, mas acho que no fim deu certo, né? Porque a gente acabou pesquisando muito. E nessa reunião de vocês, né, nesse detalhe todo, nessa pesquisa, essa vontade, vocês agora fizeram um novo álbum, que eu gostaria que vocês comentassem com o pessoal qual que é esse álbum e o que ele tem de especial para a banda de vocês. Então, esse álbum foi uma odisseia, para ser como eu falei, né? Muito tempo, assim, a gente fez e refez muita coisa, mas no final, até o processo de lançamento a gente pesquisou muito como fazer, assim, de procura de contatos. Foi praticamente um ano inteiro negociando com as pessoas pra gente lançar. E a gente conseguiu lançar no Japão pela Spiritual Beast, que é uma gravadora de lá, pela Europa, pela Rockshot Records, que é uma gravadora da Itália, mas eles licenciam em vários outros lugares, nos Estados Unidos. E eles licenciaram aqui no Brasil, saiu pela Shinigami, né? Legal. Saiu agora, foi no começo de novembro aqui no Brasil, né? No final de setembro no Japão e no final de outubro na Europa e no resto do mundo, né? Então foi uma realização bem grande assim pra gente, principalmente que a gente acompanhou todo esse tempo de fazer o disco e preparar cada detalhezinho, ver ele na prateleira, assim, um alívio quase pra gente, né? Cumprido, né? Exatamente. Bem cumprido, certamente. E eu soube que vocês gravaram esse álbum e mesmo com cada membro super separado aqui no país. Como é que é isso pra vocês? Então, a gente... É uma logística difícil, assim, não é tão fácil, a gente tem que combinar períodos, né?
pra gente fazer as coisas, assim, não é tipo, você vai na casa do cara e depois volta no dia seguinte, não, a gente tem que combinar tipo 1, 2 semanas pra fazer alguma coisa. Eu, quando eu ia gravar as minhas coisas, eu ia lá pro sul, que o Thiago ele é do sul, de Caxias do Sul, né? Eu ia lá pro sul e ficava com ele internado lá, umas 2, 3 semanas fazendo as coisas, fui algumas vezes. O Moraza foi também, vocês foram pro sul, daí depois vocês foram pro Rio de Janeiro, na casa do Guilherme, que é o vocalista. Então a gente faz essa logística louca, assim, pra conseguir. São Paulo, Sul, Rio de Janeiro, gente. Mas hoje em dia é fácil, na real, assim. Tem muita, se for ver bandas gringas, tem muita banda que é assim. É muito difícil ter banda profissional que seja todo mundo da mesma cidade, assim. Não, a tecnologia ajuda também, né? Ajuda porque quando vira trabalho, as pessoas priorizam o trabalho e fazem acontecer por causa do trabalho, entendeu? Não é mais do tipo assim, a banda não é mais só desculpa para fazer social, né? É um trabalho. Então, assim, você tem que achar quem quer trabalhar, independente do lugar onde você mora, né? Então, muitas bandas gringas são assim. Eu acho que a grande maioria, né? Os caras são de cada um, às vezes são de países diferentes e se reúnem para fazer turnê ou ensaiar e tudo mais. Né? Tendo vontade, o negócio acontece, eu não tenho dúvidas. Exatamente. E vocês falaram agora, né, também dessa questão de vocês, de cada um tá trabalhando, etc., no álbum, apesar de ter essa distância. Eu queria saber, na verdade, como é que é esse background, assim, da vida de vocês? Porque vocês, o que eu saiba, vocês têm bandas diferentes também por fora, não é? Etc., vidas. Inclusive, como é que é essa relação? A gente se conheceu pela banda, né? A gente não era amigo antes ou conhecido. A gente se reuniu e conheceu pela primeira vez na banda. A gente se conheceu pelo trabalho e cada um tem um trabalho muito específico, assim. Eu sou um cara muito da estrada, de tocar, né? Tive diversos tipos de trabalhos dentro do rock e do metal. Toquei com todo tipo de gente, desde fazer sideman para outros artistas, até ter banda mesmo, até tocar na noite. E faço isso ainda hoje, então sou um cara muito da estrada, de tocar, de turnê, né? Principalmente no meu último trabalho que foi antes do Vikram, que foi com o Warhol Dane, ele era ex-vocalista do Nevermore. A gente tocou muito com ele na Europa, fez bastante turnê aqui também na América do Sul, a gente gravou um disco com ele. Importantíssimo. Só que infelizmente ele faleceu, né? Mas assim, deixou um grande legado para mim de experiência, desse lance de turnê, de como é viver uma vida profissional. Então assim, eu aprendi muito disso com o Warhol, né? E o Vikram acabou sendo a minha continuação dessa minha vida profissional de tocar esse estilo, né? Viver de rock e de metal, né? O Thiago Della Vega, o guitarrista, que foi o idealizador do projeto, ele é um cara ele também começou tocando esse estilo, só que ele foi para uma outra vertente assim muito diferente, e eu acho muito interessante a história dele também. Na carreira solo dele, ele conseguiu uma coisa muito específica, que era, ele entrou naquele livro do Guinness dos recordes como o guitarrista mais rápido do mundo, né? Uau. Ele fez um teste lá e... Curiosidade. Exatamente, muito, muito específico. Tanto que eu antes de conhecer ele, pessoalmente, de entrar na banda, eu tinha visto um programa no History Channel, tinha um programa uns anos atrás, chamava Super Humanos, que os caras, eles entrevistaram pessoas com habilidades muito específicas, né? Caramba. E eu vi o Thiago nesse programa do History Channel. Aí depois ele acabou me convidando para entrar na banda e me contou a história, mas antes desse programa ele tinha entrado no Guinness, foi o que motivou os caras a chamarem ele fazer esse tipo de programa. E ele tinha feito o teste lá, é muito absurdo, tem no YouTube, depois vocês procuram lá. Tá vendo, né? É um negócio sobre-humano mesmo, cara. E a partir disso ele fez um monte ele construiu uma carreira solo dele baseado nesse tipo de coisa, assim, de workshops, né? Ele fez muito programa de TV lá fora, no Japão, nos Estados Unidos e tudo mais. Então ele ficou conhecido dessa forma, né? Então assim, você vê que é uma outra vertente, né? E aí o Moraza, a gente se conheceu na banda também, ele é um cara de como é que chama? De parte acadêmica. Né? Exatamente, a parte acadêmica. Ele fez conservatório, um cara muito estudado dessa parte teórica, né? É um outro tipo de história, né? A minha parte musical, assim, eu sou um ponto meio fora da curva, assim, porque eu passei a maior parte da vida estudando, pesquisando, procurando coisas, sempre tive, até mesmo por causa do conservatório de tatu, eu acabei me aprofundando nessa questão de procurar ritmos não tradicionais. Legal.
Fui lá estudar coisas do Brasil mesmo, música brasileira, fusion, jazz. E aí eu fui estudando, encontrei música oriental, música indiana. E aí eu continuei estudando, etc. E aí eu recebi, né, o convite para entrar no Vikram, né, até porque essa questão da composição, de poder compor, entender essa temática oriental, eu consegui... Né, dificílima e delicada, né? Consegui transformar isso, um negócio meio alquímico, né, digamos assim. Já o Zunino, né, que é o Thiago Zunino, nosso tecladista, ele vem dessa parte da tecnologia, de criação de timbres, né, com o teclado, também a questão acadêmica de dar aulas, gravou com muita gente também. E o Guilherme de Sérgio, nosso vocalista, né, fez musical, trabalha como produtor musical também. Então, o Guilherme ele é um cara extremamente talentoso na parte audiovisual. Ele produz os nossos clipes e todo o material de vídeo. E ele trabalha com isso, inclusive, lá no Rio de Janeiro, né? Então ele é um cara muito talentoso nisso, assim, dá uma puta força pra gente nessa parte de fotografia, essa parte de imagem, de tipo figurino, esse tipo de coisa. Nossa, assim, né? Então cada um tem uma experiência muito específica, assim, muito diferente, né? Fora da curva. Muito fora, muito diferente, assim, do tipo, não é, a nossa história não é tipo assim, 5 caras que eram no mesmo bairro e aprenderam a tocar sozinho, não, a gente batalhou na vida, meio que todo mundo vivendo de música e formou uma banda a partir disso, né, do nosso trampo, né. Obviamente todo mundo gosta desse estilo, né, claro, sim. Mas a gente formou a banda a partir das nossas características individuais. E forças. Exatamente, assim. E todas essas características vieram da gente trabalhar com música. Acho que isso é muito importante, assim, quem trabalha e vive disso, tem que pagar as contas com isso, tem experiências. Quem às vezes é hobbyista ou forma uma banda por prazer, não necessariamente tem, né? Mas, gente, quero agradecer muito a participação de vocês aqui, foi muito especial contar essa trajetória toda de vocês, é uma banda bem diferente. Eu desejo muito sucesso. Obrigado. Muito, vai dar tudo certo, tenho Obrigado. certeza. O Brasil é difícil, mas vamos que vamos. Não, a gente acredita. Pelo menos a gente tá ajudando. Não, claro. Não, é de verdade. E, gente, ó, eles têm clipe já que eles lançaram agora, que é o... The Mortal Dance of Kali. A gente tem um outro clipe que a gente lançou antes do CD sair, que a gravadora lançou como single, né? Chama Requiem for Salem. Então a gente tem esses dois clipes. E que vídeo também na The Burden. Tem isso. Antes disso a gente lançou um lyric, um vídeo, que é a minha música preferida, chama The Burden. E a gente vai provavelmente lançar um outro clipe também no ano que vem pra uma outra música. E tocar pra cacete. E o pessoal que quiser escutar o álbum tem disponível... Todas as plataformas e escutem e deem um feedback pra gente. É interessante. Sem desculpa pra não escutar. É interessante a gente ouvir porque é um tipo de som diferente que brasileiro tá tentando fazer, então vamos ver se a galera gosta. Vamos ver então. E a partir do ano que vem a gente já vai estar na estrada fazendo show, né? Ah, sim. Show. Então Queremos a partir ver. de março. A partir de março, e provavelmente a gente deve ir pra Europa no meio do ano, mas a partir de março a gente vai estar agendando workshop e show aqui no Brasil. Gente, é isso. Obrigada, viu? E vejo vocês na próxima. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no YouTube e lá na rede social também, seguir a gente, Facebook e Instagram. Nos vemos na próxima! Oh yes! Valeu!